A aula de hoje é sobre vertigens, desmaio e convulsão, tá? Essa aula de hoje é bem interessante para conversar com vocês, porque convulsão aparece bastante para a gente no hospital, tá? Então, ó, vertigem, desmaio e convulsão. Qualquer dúvida, pessoas que vocês forem tendo aí, ó, vocês me dão um toque, tá bom? Então, qualquer dúvida, vocês podem falar à vontade, tá? Então, vamos lá. Vertigens, desmaio e convulsão. Pessoas, quando a gente fala de vertigem, é aquela sensação de tontura que a pessoa tem, tá? Nós temos no nosso ouvido um labirinto que ele é. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Então a gente tem aqui, ó, no nosso ouvido, uma região que chama cóclea, né? A cóclea, dentro Como? dela, cóclea, Cóclea. Tá, cóclea. tá. Obrigada. Aham. Dentro da cóclea tem um líquidozinho, dentro dessa cóclea tem um líquidozinho, e é esse líquido que encaminha o nosso sistema nervoso se a gente está em pé ou se a gente está deitado. Então, é essa cóclea. Quando a gente tem normalmente um processo inflamatório dessa região da cóclea, né, da região aí da cóclea, aqui, ó, essa região aqui, ó, do labirinto, ó, que tudo isso aqui é cóclea, né? É região da cóclea e esse labirinto que fica aqui em cima da cóclea. Então, ali dentro tem um líquidozinho, tá? Esse líquido que dá um encaminhamento para o cérebro através do nervo auditivo, se a gente está deitado ou se a gente está em pé, tá? Quando ocorre aí um processo inflamatório nesse labirinto, que a gente chama de labirintite, ele não consegue dar um encaminhamento cerebral certeiro se nós estamos em pé ou se estamos deitados. Então a pessoa fica tonta. Eu acredito que todos vocês já ouviram falar em Professora, labirintite. Fala. o que que pode causar essa labirintite? Todo mundo fala em doce. Isso é mito ou é verdade? Doce? Sim, eu vejo falar tanto que doce causa. Se você tá comendo, você tá com labirintite, você tem que parar com doce. Acho que não tem nada a ver isso, né? Olha, eu acredito que não. Eu nunca estudei sobre o assunto, porque eu não tenho nenhuma especialização em labirintite. Mas assim, eu nunca estudei realmente sobre o assunto. Eu acredito que às vezes a pessoa fica muito tempo sem se alimentar e ela vir utilizar o doce como fonte de energia muito rápido, talvez pode dar alguma alteração. Mas eu acredito que é Fala pra ela, posicionamento. você não sabe o que é. Pessoas que têm muita cefalite, tem muita cefaleia, tem muita cefalite, que é processo inflamatório do encéfalo, misturado com dores de cabeça, normalmente tem mais facilidade a vir a ter labirintite, entendeu? Professora, Problemas de Entendi. eu já, acúmulos de Obrigada. cera, problemas de acúmulo de cera no canal auditivo, Congesseira. Sim. Ah. entendeu? Fala, Janaína. Então o doce nada a ver, né? Eu nunca, o doce eu isso tenho é mais. Vai, isso fala. é uma coisa minha, sabe por quê? Eu tenho labirintite de vez em quando me dá umas crises, eu uso labirinto. O otorrinolaringologista que eu passei, além de fazer a famosa lavagem, né? Sim, porque é uma Ele das principais causas. ele também me proibiu de comer chocolate e todas as vezes que eu vou no médico que dá crise, né, assim, mais forte, que eu vou consultar, eles perguntam, tá evitando chocolate, tá evitando café, e como é que tá o açúcar? Agora me despertou assim, uma curiosidade muito grande também. Então, eu realmente, quanto a essa questão da labirintite, talvez eu não consiga explicar de uma forma assim, certeira, entendeu? Para mim, existem hipóteses, porque eu nunca estudei a labirintite em si.
Nunca estudei o Ah, caso. tá. Eu sei que normalmente o paciente tem labirintite, são pacientes que sofrem de cefalite, que é problema de dores de cabeça constante, pacientes que têm problema de pressão alta e pacientes que têm que fazer a limpeza do ouvido, porque a cera, o excesso de cera, às vezes endurece. E essa cera dura, muitas vezes no canal auditivo, leva a um processo de inflamação no labirinto. E aí leva a labirintite, entendeu? Então, Aham. agora quanto ao açúcar, eu não, sinceramente, eu não sei por que a causa seria essa ligação É, quanto ao açúcar, entendeu? a minha labirintite é exatamente por isso, a dor de cabeça. Que eu tenho Uhum. assim constante, tanto que eu tomo o Napronax e o Sumax, né, direto. E talvez às vezes a sua própria medicação que leva também a um processo de labirintite também. Agora eu tô com eles, já tem 6 meses que eu tô tomando esses, mas direto eles trocam mesmo o medicamento. Também queria saber por que de repente seja isso. É, Obrigada, professora. de nada. Então, pessoas, acho que vocês já sentiram, normalmente as pessoas mais velhas, né, já passaram pelo processo de labirintite. A labirintite, ele é ruim porque a pessoa, ela levanta, mas como o labirinto não sabe se está em pé, se está deitado, a pessoa não consegue permanecer em pé, ela cai para trás. Então, a labirintite, a vertigem da labirintite é muito perigosa porque a gente meio que não consegue se manter em pé. Se a pessoa estiver em pé, normalmente ela cai, porque ela não sabe se está em pé ou se está deitada, ela fica meio desorientada, tá? Então, Já aconteceu isso comigo. tem Eu tava na cozinha da minha avó e do nada eu comecei a sentir um mal-estar. Aí eu comecei meu corpo enfraquecer, aí minha avó falou até que minha pressão podia estar baixa. Uhum. Aí eu fiquei mó malona, aí eu peguei e sentei, minha avó começou a me dar água com açúcar lá pra me coisar, que eu comecei a chorar com medo. Porque dá medo mesmo. A sensação é que você não vai conseguir voltar a Aham. fazer suas funções normais. É bem Nossa, estranho. eu comecei a chorar. É ruim mesmo. E a vertigem em si, ela não se dá só, no caso das vertigens, elas não ocorrem somente em casos de labirintite, né? As vertigens também ocorrem em casos de hipotensão, né? Em casos de insolação, a pessoa que fica andando muito no sol, pessoas que se alimentam mal, então pessoas que ficam muito Professora, tempo sem se alimentar. Oi, hipotensão é o quê? é pressão baixa, é pré-A Tá, baixa. obrigada. Tá bom, Hipotensão, obrigada. hipotensão normalmente dá quando a pessoa fica muito tempo sem se alimentar. Porque o que que acontece? Aqui, vou dar um exemplo para vocês rapidinho. Então, a gente tem aqui, ó, um vaso sanguíneo. Só mostrar rapidinho para vocês. Aqui a gente tem um vaso sanguíneo. Quando a gente se alimenta, então vamos dizer que eu pego e começo a ingerir um monte de sal. Então, eu começo a ingerir um monte de sal. Quando eu vou ingerir muito sal, por exemplo, eu almocei, vamos dizer que eu almocei. Na hora que eu almoço, pessoas, que eu vou ingerir essa quantidade de sal, a quantidade de água dentro dessa circulação, ela também aumenta, porque quando a gente bebe água depois da comida, a água vai ficar retida dentro do vaso sanguíneo por causa desse sal. Então, isso vai me gerar um aumento da pressão interna do vaso, que a gente chama de hipertensão, tá? Então, a hipertensão é um aumento no volume do vaso sanguíneo. Por que que o sal aumenta a pressão? Porque o sal absorvido pelos vasos faz com que seja retido água ali dentro. Então, o sal aumenta a pressão interna do vaso, o que a gente chama de hipertensão arterial. Quando a pessoa fica sem comer, por exemplo, começo a tirar esse sal aqui, né? A pessoa fica sem comer durante períodos prolongados de tempo, eu não vou ter mais essa retenção hídrica. Então, eu vou ficar com pouca, né? Vou retirando aqui. Se eu for retirando esse sal, eu vou ter pouca quantidade de volume de sangue dentro do vaso. Então, eu tendo pouco volume, né? Deixa eu mostrar essa setinha aqui. Se eu tiver pouco volume
dentro do vaso sanguíneo, eu vou ter o que a gente chama de hipotensão arterial. Então, o que é a hipotensão? É uma diminuição do volume arterial sanguíneo, visto que eu não me alimentei. E em volta dos nossos vasos, pessoas, em volta dos nossos vasos, nós possuímos nervos. Então, aqui em volta, assim, ó, dos vasos, nós temos nervos que levam ao nosso cérebro se a gente está forte ou não. No caso da hipotensão, como a gente não tem volume sanguíneo aqui dentro, o encaminhamento cerebral é que estamos fracos. Então, dá essa vertigem. Porque a vertigem ela vem com a seguinte intenção: você precisa deitar para você ter menos gasto de energia possível, visto que não temos condições de ficar em pé e ter gasto de energia. Então, a vertigem vem como um sinal de você precisa deitar para não termos gasto de energia, entendeu? Então, no caso das hipotensões, a pessoa não se alimenta, não tem um volume alto de sangue circulante e acaba encaminhando para o cérebro que estamos fracos. Ao contrário da hipertensão, que quando você come um prato de arroz com feijão, nem que ele seja muito salgado ou pouco salgado, esse sal vai entrar na corrente sanguínea, vai aumentar o volume sanguíneo e vai dar um encaminhamento cerebral de que você está forte. Entendeu? Então, é mais ou menos assim que acontecem as vertigens em casos de hipotensão. Normalmente, as vertigens por hipotensão é relacionada à falta de alimentação, tá bom? Hoje, pessoas, não se usa mais, em casos de vertigem e hipotensão, a colocação do sal abaixo da língua, porque, segundo estudos, o sal abaixo da língua ele pode aumentar muito a pressão da boca e dar um sufocamento para o paciente. Então, normalmente não está se utilizando mais o sal debaixo da língua, porque ele pode vir a dar uma reação sufocante no paciente, que não é o que a gente quer na hora, tá? Então, nós temos a vertigem. A vertigem é esse estágio em que o cérebro fica, né, meio em confusão e a necessidade da pessoa deitar. Pessoas, se a pessoa está com vertigem, qual vai ser o primeiro socorro em vertigem? Deitar. Né? Se a pessoa está com vertigem, o primeiro socorro é deitar. Não tem como eu deixar uma pessoa sentindo vertigem em pé. Então, a primeira coisa que a gente faz, normalmente, a gente deita esse paciente, eleva os membros inferiores para melhorar a oxigenação e o fornecimento de energia cerebral na pessoa, tá bom? Se for uma vertigem por causa de sol, a gente tem que tirar essa pessoa do sol, colocar essa pessoa deitada numa sombra. Se tiver algum ventilador, algumas toalhas molhadas, colocar na cabeça da pessoa, na região da axila, para fazer com que a temperatura corpórea dessa pessoa melhore. Tá bom? Nos casos de vertigem, a pessoa não perde a consciência. O que é perder a consciência? É dormir. Então, a vertigem, a pessoa não dorme. Ela só sente aquela tonteira. O desmaio, a pessoa perde a consciência, a pessoa dorme, nem que seja por alguns segundos, mas ela apaga. Quando a gente fala perda da consciência, é dormir, pessoas. Então, uma pessoa que está inconsciente, ela está dormindo, entendeu? Só que é um dormir em que, se você chamar ela pelo nome, ela não acorda. Se você machucar ela, ela não acorda. Então, existem níveis de inconsciência, que são os níveis de coma, que a gente vai estar falando um pouco mais para frente, né, ou só no segundo módulo. Mas o que eu quero que vocês entendam é que quando uma pessoa está inconsciente, ela está dormindo, entendeu? Podendo voltar ou não. Ou seja, na consciência ela pode voltar ou não. Se a pessoa não volta à consciência, ela entra em coma, que é o que a gente chama de coma. Coma é o quê? A pessoa dorme e não acorda. Mesmo se você chamar o nome dela e tudo mais, ela não acorda. Entendeu? Então, o desmaio é uma perda temporária e repentina da consciência. Ou seja, a pessoa está sentada e, de repente, ela dorme, apaga.
Ou seja, ela tem perda da consciência. Ela não morreu, ela simplesmente apagou, ela dormiu, vamos dizer assim, entendeu? Só que ao você chamar ela pelo nome, Ô, professora, oi, fala. aqui o que pode ser? Eu tinha uma ex-cunhada minha, não tem? Toda vez que ela brigava com alguém, eu ficava estressada, ela desmaiava. Então, Ela discutia com meu irmão, teve uma vez que ela discutiu com ele, ela pegou e foi se lá pro beco, não tem? Nós moramos no morro. Aí ela tava muito estressada, não tem? Ela pegou, desmaiou no beco, desceu o morro rolando. pois é. O que que acontece, pessoas? Nós temos dois sistemas no nosso corpo. Um sistema nervoso, né, central e periférico. E nós temos um sistema nervoso chamado autônomo, que a gente não controla, que é a raiva, por exemplo. A raiva, ela é acionada através de um sistema nervoso autônomo. Então, por exemplo, assim, vamos dizer que eu estou aqui conversando com vocês, de repente entra alguém esmurrando a porta aqui de casa, batendo muito forte na porta daqui de casa. Pessoas, a primeira coisa que vai ser acionada em mim é o meu sistema nervoso simpático. O meu sistema nervoso simpático libera substâncias adrenérgicas no meu corpo, né, que envolve a adrenalina, a noradrenalina. Então, na hora que eu estou conversando aqui com vocês, e se alguém bater muito forte na porta, eu vou achar que é um assaltante. Vai ser liberado em mim substâncias adrenérgicas, que são a adrenalina, e essas substâncias elas fazem vasoconstrição, que é fechamento da luz dos vasos sanguíneos. Ela fecha os vasos sanguíneos. Isso é porque libera adrenalina e a adrenalina faz isso. A mão da pessoa fica fria, fica gelada. Por que a mão da pessoa fica gelada? Porque não tem circulação periférica. Os vasos periféricos fecham tudo. O que acontece com a sua cunhada, não sei se é cunhada mesmo que você falou, é que ocorre nela uma liberação. É cunhada? Não é cunhada mais não, separou. Então, o que acontece com ela é que ela fica tão nervosa, o sistema nervoso dela libera essas substâncias adrenérgicas, ocorre uma vasoconstrição muito grande na periferia e no cérebro. E aí ela apaga, porque não tem fornecimento de energia, não tem fornecimento sanguíneo cerebral para ele funcionar. Então ela desmaia por conta dessa vasoconstrição. O desmaiar, né, faz com que, através do desmaio, o sistema simpático ele seja quebrado, ou seja, há um corte na liberação de adrenalina devido ao desmaio e a não sensações auditivas e visuais que fizeram ela liberar a adrenalina, que fizeram ela ficar com raiva. Então, o cérebro dela apaga, nisso que o cérebro dela apaga, consequentemente, o sistema adrenérgico também para de liberar substâncias que fazem vasoconstrição. E aí ela volta. Normalmente essas pessoas às vezes voltam com relaxamento de esfíncter, então normalmente essas pessoas se urinam, se defecam depois que voltam, entendeu? E pode fazer igual quando ela desmaiava assim, não tem quando eles brigavam, a gente pegava pra acordar ela e botava vinagre assim, ó, na beira do nariz dela. Não, não pode. Mas ela voltava. Porque acho que o cheiro forte. Sim, o cheiro forte faz a pessoa despertar. Mas a gente não indica, como primeiros socorros, nós não indicamos nada para tentar fazer, nada assim, botar para cheirar álcool, botar para cheirar vinagre. Então a medicina em si, a parte literária, fala que não podemos fazer isso. O que a gente tem que fazer, a pessoa desmaiou, a gente tem que colocar ela num local confortável, começar a conversar com ela de forma calma e lentamente trazer ela de volta aos estímulos. E não colocar ela para cheirar álcool, nada disso, entendeu? Então é mais ou menos assim que funciona. Ah, entendi. E se ela fuma cigarro, o quadro pode com o tempo piorar, entendeu? Então, se a pessoa fuma, ela tem mais Nossa, ela fumava muito. Então, o cigarro ele faz mais, por isso que ela apaga, porque o cigarro já faz vasoconstrição. Ela liberar fatores adrenérgicos químicos naturais faz o cérebro dela, faz os vasos fechar mesmo, e aí não ter oxigenação e ela perder a consciência,
entendeu? É o que acontece em notícias ruins também, né? Quando a pessoa vai receber uma notícia que é muito ruim, aquele fator veio através do sistema periférico, através do ouvido, né? Ela ouviu algo que foi tão ruim que acabou liberando neurosubstâncias nela que fazem vasoconstrição, a mão da pessoa começa a ficar fria, a pessoa começa a perder a circulação periférica das pernas e aí começa a não mais sentir as pernas também, e normalmente a pessoa cai quando ela recebe uma notícia muito ruim, a mão fica gelada. Por quê? Porque o sistema nervoso da pessoa é acionado na hora, entendeu? Sistema adrenérgico, porque a gente tem situações também em que funciona o outro lado, que é o colinérgico. Quando a gente está assistindo um filme e tá tranquila lá, né, deitada assistindo um filme, aí nós estamos com o sistema nervoso, né, parasimpático, colinérgico funcionando. Quando vem uma coisa ruim, é o adrenérgico que funciona. E aí causa tudo isso na pessoa, tá? Mas, como eu falei, não aconselhamos, né, a medicina, a literatura em si fala para não colocar, não dar nada para o paciente cheirar, álcool, nada disso, tá bom? É deitar ele, né? Normalmente deita ele e eleva membros inferiores para ter uma melhor oxigenação cerebral. Depois que ele se mantém a consciência, vira ele na posição lateral esquerda de Sims, né? Então, ó, causada pela diminuição de sangue no cérebro. Como eu falei, se a pessoa fuma é pior ainda, tá? E a convulsão, pessoas, a convulsão, ela é a perda da consciência, ou seja, a pessoa não lembra de nada, tá? Normalmente, quando ela está convulsionando, porque ela perde a consciência. E ela começa a ter contrações musculares involuntárias. Eu vou dar um exemplo de uma mini convulsão, que acredito que muitos de vocês já tiveram. Eu falo mini convulsão porque não chega a ser uma convulsão propriamente dita, são abalos musculares involuntários, que é o que acontece na convulsão. Um exemplo é quando vamos dizer que você passa um dia muito estressado. Então, vamos dizer que vocês passem um dia muito, muito estressado, sem comer direito, né, mal alimentada, estressado, e vai dormir à noite. Quando chega à noite, você começa a dar umas tremedeiras na cama. Você começa a sua perna a tremer, aí você acorda com as pernas tremendo ou pulando na cama, né? Algumas pessoas chegam até a pular na cama, né? Então, isso acontece, isso são contrações musculares involuntárias. Isso é um tipo de convulsão, mas é uma convulsão muito leve. Não chega a ser uma convulsão tão forte quanto essas convulsões que eu vou mostrar para vocês, os tipos que tem, tá? Por que o seu corpo faz isso? O seu corpo tenta se autoconvulsionar, né? O seu corpo faz isso para poder é como se fosse uma liberação de carga energética, de carga de íons, né, e elétrons, para que o seu corpo tente voltar ao equilíbrio. Porque normalmente as pessoas que dormem e têm esses abalos foi porque ela não manteve o equilíbrio durante o dia. Foi porque ela não almoçou no horário certo, foi porque ela tomou muita cafeína, ou foi porque ela trabalhou demais, porque ela sofreu alguma coisa no trabalho, ou porque ela foi dormir 4 horas da manhã e teve que acordar às 6. Então, normalmente, nós temos um Uma relógio. atividade física também muito forte, professor, pode causar? Pode, né? Pode. Se faltar fator energético também junto, pode. Entendeu? Pode também. Então, o que que acontece? A pessoa ela entra em um desequilíbrio corpóreo. Se ela tem uma vida normal, horário para almoçar, horário para fazer as coisas, e de repente ela muda essa sincronização, na hora que ela vai dormir, ela começa a ter esses abalos musculares, advindo de uma descarga cerebral para tentar retornar ao ciclo que a gente chama de ciclo circadiano, que é um ciclo de acordar e levantar todos os dias no mesmo horário, por exemplo, tá? Então, a convulsão, ela acontece, isso eu falo porque todo mundo já passou por isso. Então, a convulsão seria mais ou menos isso, porém numa intensidade maior, né? E numa duração de tempo talvez maior. Então, para quem já passou por isso,
dormindo já sabe que é horrível, porque a gente acorda com taquicardia, a gente acorda com problemas, né? Normalmente a gente acorda com medo de morrer. Então, nós acordamos com taquicardia. Então, é mais ou menos isso que acontece durante a convulsão. E aí, algumas pessoas questionam por que que a convulsão ocorre? Porque são descargas elétricas cerebrais. Pessoas, existem nenéns que convulsionam porque intraútero ele sofreu problemas intraúteros que levou ele a ter malformações nas sinapses nervosas, que são as neurotransmissões nervosas. Então, assim, se uma mãe durante a gestação usou crack, usou cocaína, usou droga durante a gestação, fez má alimentação, teve algum tipo de doença grave, alguma febre muito grave durante a gestação, ela gerou um neném em que o sistema cerebral dele sofre com a questão sináptica, sofre com descargas elétricas de vez em quando. Eu falo isso porque quem trabalha, quem for fazer estágio em pediatria, vocês vão ver crianças que se convulsionam de meia em meia hora, de uma em uma hora, vão a óbito por causa de convulsão, fazem tratamento grave, tratamentos controlados por conta de convulsão, mas tem convulsão desde quando era bebê. Normalmente advindo de descargas elétricas contínuas ou por falta de neurosubstâncias que a mãe utilizava durante a gestação e que depois que nasce não usa mais, né? Então, por exemplo, uma mãe usuária de cocaína, a probabilidade de uma criança nascer com problemas de convulsão por causa do uso da cocaína é muito grande, porque a mãe vai parir uma criança, na hora que a criança nasce, ela vai necessitar do uso da droga que não tem. Mas não é só a cocaína, existem substâncias químicas, né? Por exemplo, uma mãe que toma antidepressivo. Os antidepressivos, eles englobam neuroadrenérgicos, né? Então, a criança vai nascer com essa falta e ela não recebendo essa substância na cabeça, ela começa a dar as convulsões, entendeu? Então, nós temos esses casos de crianças. Eu estou mostrando alguns casos para vocês. Fala. Quando o pai faz uso e a mãe não, acontece da criança nascer também? Pode vir a trazer problema também. Do pai ser usuário e a criança desenvolver as convulsões, entendeu? Porque está ligado na parte genética deles. Tá? É uma ligação, é um elo que existe geneticamente falando, é um elo e que acaba afetando, entendeu? E aí ocorrem essas descargas na criança. Mas, pessoas, o que a gente tem que ter em mente é o seguinte: vocês, como formadores de saúde, vocês não podem achar que todas as crianças que vão convulsionar no hospital seja por causa de usuárias, tá? Isso já aconteceu, a gente já teve mãe que foi presa porque falaram que ela colocava cocaína na mamadeira da criança e depois descobriram que não era isso, que era tudo falso. Então a mulher foi presa, enfiaram uma caneta no ouvido dela na prisão, a criancinha dela morreu e eles falaram que a culpa era toda dela, que era por causa de cocaína, que a culpa era dela. E na verdade depois descobriram através de investigações, descobriram que não era a mulher que fazia, que a mulher não fazia nada disso. Então assim, nós, como equipe de saúde, a gente não pode julgar as outras pessoas como usuárias, entendeu? Então, eu jamais posso falar assim, aquela mãe ali, ó, a filha está convulsionando, porque a mãe usou droga, porque a mãe, o pai, não sei o quê. Também pode ser por causa da febre, né, professora? Isso, aí são outras causas, eu estou falando uma das causas. Então, uma das causas da convulsão é usar durante a gestação, o alcoólatra, tudo mais. Outra causa seria a própria criança ela ter tido um mau desenvolvimento mesmo intrauterino cerebral. Mau desenvolvimento mesmo, pessoas. Um pedaço lá do cérebro dela que não foi bem formado. É má formação mesmo. É a mesma coisa que vocês nascerem sem um dedo, por exemplo. Então, você nasceu sem um dedo, a criança nasceu com uma má formação cerebral que leva ela a ter uma convulsão. Então, nós temos esse outro caso. Os outros casos também envolve alterações orgânicas devido às doenças. Então, por exemplo, crianças com febre,
é uma alteração orgânica. A criança com vírus, uma bactéria muito forte no corpo, é uma alteração orgânica e que tudo isso gera neurotoxinas. Geram toxinas cerebrais que vai fazer com que essa criança comece a ter abalos corpóreos involuntários. E daí ela começa a se tremer toda. É uma descarga elétrica cerebral como uma forma do corpo tentar recoordenar esse corpo, que infelizmente não tem como, porque está sob o comando de um vírus, está sob o comando de uma bactéria, sistêmico, por exemplo, está sob o comando de uma medicação que fizeram no hospital errada ou em excesso. Então, se, por exemplo, eu pegar uma medicação e fizer uma dose em excesso naquele paciente, eu posso gerar uma convulsão naquele paciente por conta do excesso de medicação que eu fiz. Então, tudo isso leva à convulsão, tá? Convulsão, pessoas, não tem muito o que nós fazermos em si. Tem algumas coisas que eu vou explicar para vocês que a gente faz em primeiros socorros. E no hospital, graças a Deus, no hospital, nós temos medicações prescritas em casos de convulsão. Tá? Então, em casos de convulsão, a gente faz medicação no paciente. Aqui, ó, fenobarbital é um dos mais conhecidos, tá bom? Então, o fenobarbital, ele é um barbitúrico com propriedades anticonvulsivantes. Então, normalmente, o médico, ele já prescreve, ele já deixa prescrito a medicação anticonvulsivante, o médico já deixa prescrito, por exemplo, o fenobarbital, ele já deixa prescrito a quantidade, o ml, que a gente vai colocar na veia da pessoa, caso ela venha convulsionar na nossa frente. Então, no hospital, na UTI, a gente já tem um suporte, entendeu? Na rua, a gente não tem. Na rua, a gente tem que acionar mesmo o SAMU, ou tem que esperar a pessoa convulsionar. Na convulsão, pessoas ter uma parada cardíaca e ir a óbito, entendeu? Mas não tem muito o que se fazer. Essas pessoas que na rua acontecem isso, nós temos que aconselhá-las a procurar um médico especialista neurologista para elas serem medicadas constantemente, para que o quadro não venha ocorrer novamente, tá? Normalmente essas pessoas tomam o Gadernal, né? Todo mundo conhece o Gadernal, tá? E isso teve muito problema em questão da educação infantil, que não é educação infantil não, da educação fundamental do ensino médio. Por quê? Alguns adolescentes em si, né, começam às vezes durante a adolescência a apresentar convulsões, sejam por uso de droga, porque a droga ela pode levar a convulsões, então seja por uso de drogas, ou por fatores mesmo de má alimentação, fatores estressantes em casa, pode fazer o adolescente vir a apresentar convulsões. Nisso que a criança, o adolescente, ele começa a apresentar convulsões, seja por uso de cigarro, igual eu falei com você, qualquer neuroquímico seria qualquer coisa de fora que ele põe para dentro e que evolui para uma convulsão. Então, na adolescência, isso pode acontecer. E aí a mãe fica desesperada, porque às vezes a mãe está em casa, na sala, assistindo TV, na hora que ela chega no quarto, o filho dela está lá no chão se debatendo de convulsão, né? Ou algo parecido. Ou a própria adolescente fala, ou um amigo do adolescente conta para a família que a criança, o adolescente, ele está sofrendo de convulsões. A mãe leva a criança, né, o adolescente, para fazer o exame lá com o médico passa o quê para o paciente? Gadernal. Por que ele vai passar Gadernal, pessoas? Porque o Gadernal, ele é um anticonvulsivante, não é remédio para doido. Gardenal. Gardenal não é um remédio para doido, pessoas. Ele é um anticonvulsivante, ó, para prevenção de convulsões. Então, o Gadernal, eu falo até Gadernal, não falo Gardenal. Fala. Oi. Meu filho teve uma vez, mas, tipo assim, levei no médico, fez todos os exames, não tinha nada. Não deu mais. Não deu mais.
Então não deu mais. Não, Mas, por exemplo, assim, alterações de só teve uma vez. alimentação. Oi? Só teve uma vez. Então, as alterações alimentares, elas também podem gerar convulsões. Então, às vezes, crianças que ficam, às vezes, sem comer, algumas coisas assim, tá? E, normalmente, quando o médico vai fazer exame, normalmente o médico não sabe a causa, tá? Porque a gente vai ver, vou mostrar para vocês, normalmente a gente não sabe a causa. Não sabe a causa precisa. Nós podemos até fazer acusações errôneas, por isso que eu falo com vocês. Vocês, como da área da saúde, vocês não podem fazer acusações errôneas sobre o assunto, entendeu? Mas existem diversas coisas que podem levar a um processo de convulsão. E a gente não sabe a causa. O médico também normalmente ele nunca sabe a causa, entendeu? Tenta fazer o tratamento. Aí, o que acontece com o adolescente? Aí o adolescente a mãe leva o adolescente no médico e o médico vai dar o quê? Gadernal, né? Só que o Gadernal, né, Gardenal, ele é muito taxativo como remédio para doido. Por quê? Porque ele é um tipo de medicamento que ele deprime o sistema nervoso central. O que é deprimir o sistema nervoso? Ele deixa a pessoa bem letárgica para ela não convulsionar. Então, o Gadernal, ele deixa a pessoa bem letárgica para não convulsionar. Aí, esse coleguinha que toma o Gadernal, ele não consegue acompanhar a turma. Então, ele não consegue fazer as atividades direito. Ele é taxado de burro, de retardado, Gadernal, né? Ah, ele é um bobão, não vamos mais andar com ele não, porque agora ele é Gardenal. Não pega as coisas na sala, a gente joga uma piadinha, ele não pega. O professor passa a aula de matemática, ele não sabe fazer nada. Então, as pessoas que usam o Gardenal, que é um anticonvulsivante, normalmente são taxados como retardados. Mas, na verdade, pessoas, é uma medicação que salva a vida deles. Porque se não der, eles vão convulsionar. Entendeu? E podem ir a óbito. Mas, infelizmente, o Gadernal acaba, né, atrapalhando o desenvolvimento, né, do adolescente. Tá bom, pessoas? Bom, então, esses são as vertigens. No caso das vertigens, como eu falei, a pessoa ela não tem perda da consciência, né? Ela só tem um acionamento aí de que ela precisa deitar. Então, no caso da vertigem, a gente tem que deitar o paciente porque realmente ele se sente com falta de energia cerebral. No caso do desmaio, é uma falta de oxigenação momentânea cerebral, então a pessoa desmaia, né? Ela tem a perda da consciência momentânea e a gente tem que deitar ela e elevar os membros inferiores dela, tá? Depois de elevar os membros inferiores, a gente deita ela de lado. Fala. Qualquer lado? Não, lado esquerdo. Somente lado esquerdo, isso, né? Isso, lado esquerdo, porque se ela vier a vomitar ou algo do sentido, ela não vai broncoaspirar, tá bom? Tá bom, obrigada, tá. Então, lateraliza ela do lado esquerdo. E em casos de convulsão, pessoas, eu vou explicar mais ou menos para vocês o que nós temos que fazer, que não é muita coisa. Nós lateralizamos também o paciente. Então, em casos de convulsão, a gente não segura o paciente, nós não podemos segurar ele. Esse negócio de segurar a língua, pessoas, isso não existe, tá? Porque quando a gente tentar segurar a língua, corre o risco dele arrancar o seu dedo fora, porque a força de contração dele é involuntária, então ele pode pegar os dentes e te morder involuntariamente com uma força enorme e arrancar o seu dedo fora. Se você tentar colocar algum pedaço de pau, alguma colher dentro da boca dele, ele vai quebrar os dentes dele, entendeu? E esse negócio de que ele enrola a língua e engole a língua, isso não existe, porque a língua tem um frênulo aqui embaixo, e esse frênulo impossibilita a pessoa de engolir a língua, tá? Então, no caso do paciente que estiver se debatendo, uma das situações que nós fazemos é lateralizar ele para o lado esquerdo, e se estiver no hospital, fazer a medicação endovenosa nele, tá bom? Bom, pessoas, então falando aqui de vertigem, a vertigem são alterações visuais que a pessoa tem. Vou mostrar para vocês, vou fazer vocês sentirem vertigem. Olhem para essa figura para vocês sentirem vertigem.
Já olhei, professora. Então, isso é vertigem, tá vendo? Você ficar olhando para essa Deus, figura, pai. isso é Aham. vertigem. Então a pessoa fica com vertigem. Então a vertigem, né, é causada normalmente por alterações visuais, né, pressão baixa, porque dá um encaminhamento cerebral que está sem força, alturas muito elevadas, porque trabalha a questão do labirinto devido ao aumento da pressão dentro do ouvido, né, a pressão do ar, mudanças bruscas de pressão atmosférica, ambientes às vezes muito fechados pela falta de oxigenação cerebral, né? Um elevador que está muito abafado, uma sala de aula com 100 pessoas e tudo fechado, né? Movimentos giratórios muito rápido. Quem que aqui nunca foi criança de brincar naquele roda, 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 roda do parquinho e sair todo mundo cambaleando do roda, roda do parquinho só para se sentir vertiginado, né? Então, tem esses movimentos de girar bruscamente por causa do labirinto que acaba dando essa sensação, né? Mudanças bruscas de posição quando você está deitado e você levanta muito rápido, né? O labirinto dá uma mexida na região interna do ouvido, misturado com aquela aguinha, e aí falta um pouco também de oxigenação cerebral, aí a pessoa levanta rápido e tem aquela sensação de vertigem, tá? Bom, o primeiro socorro para vertigem é deitar a pessoa. Não tem outra saída. Só que na vertigem a gente deita ela ereta, sem travesseiro, sem nada, tá? Então, colocar a vítima deitada, de barriga para cima, mantendo a cabeça sem travesseiro, impedir que a vítima tente se levantar, né? Então, a gente vai manter ela deitada, afrouxar as roupas, porque às vezes a roupa da pessoa está muito apertada, né? A calça está muito apertada. Animar a vítima, né, com palavras confortantes, tipo, fica bem, não levanta agora não, espera um pouquinho, já vai passar. Então a vítima ela tem que ficar deitada até se restabelecer para conseguir subir, tá? Se vocês observarem que é por falta de alimentação, então dê alguma coisa para ela comer, né? Não na hora, mas alguns tempinho depois que ela se restabeleceu, tá? E pedir à vítima para procurar um médico para ver se não é problema de anemia, tá? De hipotensão e tudo mais, tá bom? No caso do desmaio, a pessoa ela perde a consciência momentaneamente. Isso já aconteceu em algumas salas de aula, né? A gente só ouve o barulho e na hora que a gente olha para trás está a pessoa caída no chão. Normalmente são alunas que às vezes não jantam, não tomam café e vão para a escola, né? Aí chega lá, desmaiam por falta de energia cerebral, tá bom? Então, o primeiro socorro que a gente faz, Falando a gravidez, há pessoas que têm desmaios. é porque elas não se alimentam e o feto precisa de alimentação. Porque assim, numa gestação normal, a mulher ela come mais do que o normal, né? Se você for uma nutricionista, por exemplo, e falar com ela que você está grávida, ela não vai te passar uma dieta para emagrecer. Ela vai te passar uma dieta para dar uma engordadinha. Porque o feto precisa de nutrientes. Então, a mulher, quando ela está grávida, ela sente mais fome. Mas ela sente mais fome que é para ficar gorda? Não, pessoas, ela sente mais fome porque o organismo dela está precisando de mais nutrientes para o feto poder crescer. E aí, às vezes, as meninas estão grávidas de 3 meses já e ainda estão querendo fazer dieta para esconder a barriga, ou com 4 meses e querendo fazer dieta para esconder a barriga, e aí fica sem se alimentar à noite, fica de manhã sem tomar café e vai para a escola ou vai trabalhar. Chega lá, desmaia. Desmaia por quê? Porque o feto está pedindo comida e ela não comeu. Porque, na verdade, o feto ele é um parasita, né, pessoas? Tadinho do feto. Não é que Tadinho, professora! pessoas, ele suga a gente, né? O neném suga a pessoa. Ele suga todos os nutrientes que a gente tem no sangue. O quanto ele puder sugar, ele suga. Se a mãe não come, ele vai sugar o que não tem. Aí a pessoa fica sem energia. E o nosso cérebro precisa de energia, os nossos órgãos precisam de energia. O órgão que mais precisa de energia é o cérebro. Você sabe por que ela desmaia na escola e não desmaia em casa? Porque em casa ela fica sem comer e vai deitar.
Na escola, ela vai sem comer, mas é obrigada a prestar atenção na aula. E aí o cérebro precisa de energia para funcionar. O cérebro não tendo energia, a pessoa desmaia. Professora, já aconteceu em sala de aula com a senhora? Já Já. aconteceu. A gente só ouve o barulho, né? Duf! Aí na hora que você olha assim, a pessoa tá caída no chão. Deus, pai. Aí a gente levanta as pernas da pessoa e a moça estava grávida. E realmente ela estava grávida, ela falou que estava grávida, né? E aí a gente deita a pessoa, eleva os membros inferiores para melhorar a oxigenação cerebral, verifica o pulso, verifica a pressão arterial, né? Chama alguém da família para vir pegar a pessoa. Né? A gente não manda a pessoa embora. Ou a gente leva de carro, ou a gente chama alguém para pegar a pessoa na rua onde ela está caída. Então, em caso de primeiros socorros, a gente pergunta para a pessoa, né? Porque a perda de consciência, pessoas, ela é muito rápida. A pessoa perde a consciência numa rapidez e volta muito rápido também. Porque a falta de energia, na hora que ela deita, né, ela tem um menor gasto de energia, ela consegue se restabelecer e responder algumas perguntas. Então, se você pergunta assim, se tem alguém que eu posso ligar para vir te buscar, aí ela dá o celular na sua mão ou algo do sentido, entendeu? Professora, Oi, eu já fala. desmaiei dentro do banho. Quê? Já caiu dentro do quê? Já desmaiei dentro do ônibus, lotado. Lotado. Pois é, sem comer. Sol quente. Aham, indo trabalhar. Pois é. Não, era de manhã, bem cedo. É, Pamela. Pois é, a pessoa fica sem comer, aí tem que trabalhar o cérebro, né? Às vezes uma leitura que a pessoa vai ver no ônibus, de repente ela buf, cai no chão. Porque precisa da sinapse funcionando, não tem energia, aí ela apaga, entendeu? E aí a gente tem que deitar a pessoa num local fresco, né? Como eu falei, levar os membros, conversar com a pessoa, chamar ajuda, tá? A gente jamais levanta a pessoa e manda a pessoa embora. Jamais. Sempre a gente pede a ajuda de alguém para pegar a pessoa, tá? Então, normalmente é falta de oxigenação cerebral ou açúcar no cérebro, tá bom? Causas: falta de alimentação vem a primeira, fadiga, por exemplo, vai eu correr, né, na orla lá de Camburi, por exemplo. Vou e volto 5 vezes. Você acha que eu não vou cair? Claro que eu vou cair, eu não tenho disposição física para aquilo. Eu vou ter um gasto energético muito grande. E isso vai me levar a um desmaio, entendeu? Emoções fortes. As emoções fortes vêm através do acionamento do sistema adrenérgico, que faz vasoconstrição cerebral e aí a pessoa desmaia pela vasoconstrição, tá? Grande perda de sangue, pessoas que sofrem hemorragias muito grave, dor muito intensa, dores insuportáveis levam ao desmaio. Então, se eu vier aqui arrancar seu braço aí, você vai desmaiar. Por quê? Porque você vai sentir uma dor tão grande que o seu sistema nervoso vai te apagar, tá bom? E às Professora, vezes ambientes muito fechados pela falta de oxigenação. Fala. essa, tipo assim, amputação de membro, vai arrancar o Uhum, membro. uhum. É o sistema nervoso. Isso é involuntário? Acontece? De desmaiar? Não, de te apagar. Sim. É do nosso organismo? São É, né? neurosubstâncias que são isso. Ah, tá. Encaminhado neurosubstâncias, além da perda sanguínea, né? Ah, tá Mas bom, isso, obrigada. mas isso é o que eu falei, depende de caso. Se a pessoa ela tá com o sistema adrenérgico no último, exemplo, tá, pessoas? Não discriminando ou falando alguma coisa, mas vamos dizer que a pessoa cheirou cocaína a noite inteira e ela vem a sofrer um acidente de moto. É difícil ela pagar, porque a descarga adrenérgica dela pelo uso de substância química está muito alta. Então, dificilmente ela vai apagar, ela vai ficar acesona. E se você se pôr no lugar dela, você pensaria, nossa, se fosse eu, já estava apagada. Entendeu? É mais ou menos assim que funciona. Entendi.
Então Obrigada. depende de como que está o organismo interno da pessoa, as substâncias químicas que a pessoa tem dentro do corpo, tá? Os sinais é muita fraqueza, a pessoa se sente muito fraca, com muita tontura, escurece os olhos, né? Começa a suar frio, palidez por falta de circulação periférica, porque o organismo vai dar mais valor para o cérebro e a periferia vai ficar com a mão gelada, tá? O pulso fraco, tá? E a pessoa fica com fraqueza muscular, né? O músculo fica flácido, por isso que ela por isso que ela cai, né? O desmaio, pessoas, ele se torna grave quando ocorre grandes hemorragias e a pessoa se traumatiza. Exemplo assim, a pessoa está aqui e de repente ela cai da cadeira desmaiando. É um desmaio. A pessoa está na rua e desmaia. É um desmaio. Só que o desmaio ele é muito mais agravante se, por exemplo, você está no andaime. Imagina a situação desses pedreiros. Eu fico abismada às vezes de ver. Então, você pega um pedreiro que está ali naquele sol de meio-dia, né, fazendo aquelas coisas que ele tem que fazer, pintar, né, passar massa num andaime alto e pega e cai de lá porque desmaiou por falta de alimentação ou por insolação, tá? Então, o desmaio em si, ele é perigoso, principalmente quando a pessoa ela vem a ter problemas relacionados à queda do desmaio. Então, durante a queda, sofrer hemorragias, né, bater a cabeça, ter ferimentos. Então, aí o desmaio ele se torna um pouco mais grave quando isso ocorre, tá bom? E é o que eu falei. Quando uma pessoa desmaia, pessoas, a gente não tem que pegar, né, e levantar a pessoa e fazer a pessoa levantar à força, porque tá passando vergonha. Nossa, você tá fazendo eu passar vergonha. Levanta aí, pelo amor de Deus, né? Não é essas coisas não existem, né? Mas adolescente que é mais ou menos assim, né? Mas normalmente quando a pessoa desmaia, tem que encaminhar para o médico, tá? Não tem como a pessoa retornar do desmaio e a gente botar a pessoa para trabalhar, retornar do desmaio e a pessoa continuar estudando. Porque não é algo comum, pessoas. O desmaio, a convulsão, não é algo comum. Então, a pessoa ela tem que ser liberada, ela tem que ser liberada do serviço, ela tem que ser liberada da aula. Porque não tem como, pessoas, uma pessoa desmaiar, uma pessoa convulsionar e a gente ficar com aquela pessoa ali ainda. Ela tem que ser encaminhada ao pronto atendimento, entendeu? E lá o médico vai fazer os exames de sangue para ver se não é falta de vitamina, para ver a causa real Professora, do desmaio. Fala. não sei, uma pergunta assim, curiosidade minha. Dá para saber a gente, com o tempo, com o profissionalismo, né? Dá para saber se a pessoa está mentindo ou não no desmaio? Dá, porque Dá para saber, né? normalmente a mão da pessoa fica gelada quando ela desmaia. Obrigada. Tá bom. Então, normalmente quando a pessoa desmaia, a mão dela fica gelada, ela sua e fica gelado, entendeu? Ou só sua, Tá bom. Obrigada, professora. mas é sempre a mão. E o pulso Tá. dela, o pulso na hora do desmaio, o pulso fica fraco, mas depois ele pode se manter fraco. O que que é fraco? Fraco é não tá cheio. Qual que é a diferença de um pulso cheio? Um pulso cheio é quando eu saio correndo, ponho a mão na minha carótida assim, e ele tá cheio, batendo, cheio, puf, 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 mas ele tá cheio, eu consigo sentir ele. Já no desmaio, o pulso pode estar rápido. Você põe aqui, né, aqui, ó. O pulso vai estar rápido, tuf, 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 mas ele vai estar fraco. É um pulso fraco, mas ele é rápido. Então, é um pulso com pouca quantidade de sangue, porém o coração está acelerado. Tem isso também. Então, Tem a Professora, palidez também. a palidez da boca, a boca fica branca. professora, Hum, num pronto-socorro, como é que a gente, técnico de enfermagem, meu Deus, fico pensando, a pessoa desmaia e não tem nada. A gente vai lá socorrer
e ela tá fingindo. Como é que a gente faz, professora, nesses primeiros Não, olha socorros? só, não, é aí que tá. Você, como um Ah, enfermeiro, a gente nunca pode minimizar a dor do outro. Se ele tá mentindo, é ele que tá hum, mentindo, você entende? Você jamais pode hum. desconfiar. Jamais você pode falar assim: "Ah, sei não, acho que você não tá com dor não, hein? Sei Sim, não". Jamais você pode fazer isso. atendimento O normal. atendimento é normal. Se você Tá virar e bom. falar assim, se você chegar assim, faz isso para experimentar. Chega lá no médico e fala assim: "Ai, doutor, eu tô com uma dor, doutor, tô precisando de um atestado, porque eu tô com uma dor". Você sabe o que que ele vai fazer? Ele vai verificar os seus sinais vitais, ele vai ver que os seus sinais vitais não estão alterados, ele vai te dar um atestado. Agora, a responsabilidade de ter ido lá e mentido não é dele como profissional, é sua como mentirosa, Obrigada. Sim, entendeu? Então, assim, entendi. a culpa não é de vocês, a responsabilidade é dele. Então, vocês vão atender qualquer um, independente de você achar que está mentindo ou não. Você sabe por quê? Existem pacientes, olha só o que que aconteceu. Um menininho, isso foi em Guarapari, saiu até no jornal. Os pais levaram o menino no hospital, o neném, no hospital, com carro. Chegou lá na porta com o carro, a enfermeira veio com oxímetro de pulso. Então, o oxímetro de pulso, pessoas, é esse aparelhinho aqui, ó. Então, o oxímetro de pulso, ele é um aparelhinho que a gente coloca no dedo da pessoa. A gente coloca no dedo da pessoa, normalmente no indicador. E ele revela para gente quanto que tem de oxigênio periférico, ou seja, normalmente tem que dar 100%, nunca quase dá 100%, normalmente dá 98, 99%, e dá os batimentos cardíacos, que varia, né? Adulto tem um, criança tem outro, bebê tem outro. Então tá bom. Aí a mãe foi com a criança lá no pronto-socorro, chegou lá, eles colocaram o oxímetro rapidinho no dedo do neném, e eles falaram o quê? Dá tempo de você levá-lo ao outro hospital, porque a saturação dele tá boa. O menino morreu a caminho do outro hospital. Então, assim, pessoas, não confiem também muito em aparelho. Se o paciente está falando com você que ele está com falta de ar, não é o aparelho que vai te dizer a verdade ou não, porque isso aqui é um aparelho periférico. A falta de ar dele está central. Até dar saturação baixa periférica, teria que passar um tempo. Então, se o paciente, na hora, ele está falando com você que ele está sentindo falta de ar, a primeira coisa que você tem que fazer é pegar o catéter e colocar o oxigênio no nariz dele. Não é, ah, então tá bom, você está sentindo falta de ar? Ah, então tá bom, peraí. Deixa eu pegar o oxímetro, então, e vou ver. Aí vai no. E ele assim. E você fala: peraí, deixa eu botar aqui o oxímetro. E o paciente assim. Aí você olha assim: ah, o oxímetro está falando que você não está com saturação baixa. Poxa, gente, você não está vendo que a pessoa está com falta de ar? Você não está vendo, é só pegar o cateter e colocar no nariz dele. E se ele estiver fingindo? Aí é problema dele, você fez o seu serviço. Pior é se ele não estiver fingindo e morrer de parada cardíaca por conta de você não ter colocado uma oxigenoterapia nele, entendeu? Então, pessoas, tomem muito cuidado com essas coisas, a gente se ligar muito a números, se ligar muito a aparelhos, entendeu? Sendo que você está vendo que o paciente está apresentando os sintomas que ele está demonstrando. Então, por exemplo, assim, nós como técnico, vocês como técnico, vocês vão trabalhar muito de forma empírica. O que que é de forma empírica? A gente tem aqui, por exemplo, não sei se vocês já viram a régua de dor. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem a régua de dor. A dor, ela entra como quinto sinal vital. Pessoas, não tem como a gente saber se o paciente está sentindo dor ou não. Então, é assim,
É você pegar a régua e falar assim: olha aqui para mim. Você vai me dizer de 0 a 10 qual é a sua dor agora? Aí o paciente vai falar assim: ai, minha dor é 8. Você sabe se é 8? Você não sabe. Você vai fazer a medicação ou você vai achar que ele está mentindo? Então, a gente não pode ter isso, entendeu? Então, por exemplo, o paciente, porque é assim, na sua prescrição vai estar escrito lá, fazer dipirona caso dor. Então, fazer dipirona caso dor, você vai chegar para ele e vai falar assim, qual a sua intensidade de dor? Ele vai falar 8. Aí você vai falar, então tá, eu vou lá fazer a medicação para você. Aí você vai lá, faz a medicação, coloca na veia dele. Quando dá 1 hora depois, você tem que voltar e perguntar para ele, e agora, qual é a sua intensidade de dor? Aí ele vai falar, minha intensidade de dor é 2. Ou pode falar, a minha dor continua a mesma. Aí você tem que comunicar à enfermeira que você fez a dipirona, você verificou depois de 1 hora, porém ele ainda está com dor. Ou seja, tem que modificar o tipo de medicação. Isso tem que ser anotado e passado para o médico, que a quantidade de dipirona prescrito não foi o suficiente para sanar a dor que aquele paciente está sentindo. Entendeu? Quer falar alguma coisa, Genaína? Tô vendo que a Janaína está conversando ali. Então, entenderam? A gente nunca pode achar que o paciente está mentindo. A gente tem sempre que fazer o nosso serviço, independente dele estar mentindo ou não. E também não devemos confiar também muito em aparelhos, como eu falei. Às vezes você usa um oxímetro de pulso, não chegou periférico ainda, porque o oxímetro é no dedo, então a falta de oxigenação periférica ainda não chegou, mas você está vendo que ele não consegue respirar, entendeu? Então isso a gente também tem que observar, tá bom? Bom, pessoas, em caso de desmaio, a gente deita, né? A pessoa já vai estar deitada, né? Porque ela vai estar desmaiada. Então a gente deita ela, normalmente a gente lateraliza a cabeça dela para se caso ela vomitar, ter secreções na boca, né, caia para o lado, tá? E faz elevação de membros para melhorar a oxigenação cerebral. Se ela vier a ter, né, uma parada cardíaca, a gente inicia as compressões e as 2 ventilações, tá? Como que você vai saber? Como que eu vou saber, professora? Ué, ele desmaiou. Será que foi só um desmaio? Ou ele teve uma parada cardíaca? Então você vai ver, primeiro você vai chamar ele pelo nome, né? Vai tentar chamar ele pelo nome. Se ele não acordar, não falar nada, você vem com o dedo na carótida. Se você não conseguiu ver a carótida, você tenta ouvir o coração. Não ouviu o coração, já começa as compressões, tá bom? Bom, depois disso, depois que o desmaio passou, melhorou a oxigenação cerebral da pessoa, a gente vai deitar ela de lado. Tá? Então, normalmente a gente vira para o lado esquerdo para não ter refluxo gástrico, né? Igual a colega havia me relembrado. Então, a gente vira ela de lado, né? Preferencialmente esquerdo, para que não tenha refluxo, tá? Tá bom? Então, lateraliza ela. Depois que ela estiver melhor, tá? Depois que a gente eleva os membros, ela se estiver melhor, aí a gente volta, tá bom? Pronto. Os casos de convulsão, pessoas, no caso de convulsão, a gente não tem muito o que fazer. Então, eu não posso segurar a vítima, não posso tentar acordar a vítima. Ei, ei, não, ei, espera aí. Ei, eu tenho que deixar a pessoa se debater, tá? As convulsões duram em média de 2 a 4 minutos. Existem convulsões que duram mais que isso, tá? Convulsão, pessoas, é diferente de epilepsia. A epilepsia são várias convulsões em um mês, por exemplo. Então, para a pessoa ser chamada de epilética, ela tem que apresentar convulsões em mais ou menos 3 vezes no mês, ou 2 vezes no mês, ou todo mês apresentar uma.
Então, a convulsão, ela é um ato da pessoa ter abalos físicos, né? Igual a colega aqui, o filho da colega, o filho da Terezinha só teve convulsão, ele não é epilético. Então, quando acontece uma vez só, a pessoa ela sofre convulsão. Quando a pessoa ela acontece mais de uma vez, ela é diagnosticada com epilepsia, tá bom? Então, convulsão é diferente de epilepsia, tá? A convulsão, ela pode ter febre, a causa ser febre e ele não ser epilético. Então, por exemplo, um paciente pode convulsionar e não ser epilético, foi a febre que fez ele convulsionar. O paciente ele pode estar intoxicado com álcool ou drogas e convulsionar e não necessariamente ele ser epilético, tá? Então, é diferente epilepsia de convulsão. Na epilepsia, normalmente a pessoa já tem lesões cerebrais, advinda de várias convulsões consecutivas, tá? Então, a gente não vai. O que a gente pode fazer na rua, por exemplo, é colocar uma bolsa debaixo da cabeça dele, para ele não ficar batendo a cabeça, afrouxar as roupas, tirar óculos, prótese, né? Se tiver como tirar, nós não podemos enfiar o dedo dentro da boca do paciente de forma alguma, tá? Então, a gente vai deitar a vítima, retirar prótese, óculos, mas não enfiando o dedo dentro da boca dele. No caso da vítima, ter cerrado os dentes, que é fechar os dentes, não tentamos abrir, né? Vamos afrouxar a roupa dele e, se possível, botar uma bolsa, uma camisa embaixo da cabeça dele, tá? Não podemos tentar levantar a vítima. Então, a gente não pode tentar levantar a pessoa, né? E tentar acalmar quem está do lado, né? Permanecer junto à pessoa até ela acordar, lateralizar ela em caso dela babar, dela se urinar, se defecar, porque isso acontece. Então, normalmente, a pessoa que tem convulsão, na hora que ela acorda, ela se urina, ela se defeca, porque ocorre um relaxamento dos esfíncteres, tá? E a gente tem que chamar socorro para pegar ela, ou um parente, para poder. A gente não pode deixar essa pessoa sozinha depois da convulsão. Então, convulsionou, a gente tem que chamar alguém, algum familiar, falar o que aconteceu e esse familiar encaminhar ao médico, tá bom? Então, tem algumas coisas que a gente não pode fazer. Então, a gente não pode puxar a língua da pessoa, a língua dela não vai enrolar dentro da boca, não existe isso. Isso já foi comprovado cientificamente. Não podemos tentar levantar a pessoa e nem dar nada de beber na hora da convulsão, senão a pessoa vai engasgar. Nem botar ela para cheirar nada, nada disso. Tá bom? A vítima não consegue engolir durante a crise. Se isso acontecer, a gente vai deitar ela de lado para escorrer a saliva, limpar o excesso. A saliva não é contagiosa, tá? Após a crise, a vítima vai ter que repousar, né? Normalmente a gente lateraliza a vítima. No hospital, normalmente a gente põe a vítima de lado durante mesmo a crise e faz a medicação, tá? Então, eu vou mostrar para vocês alguns vídeos relacionados à convulsão. Deixa eu me achar aqui. Olá, Lu. Eu vou mostrar para vocês fatos reais de convulsões, tá? E em alguns casos, vocês vão ver que o paciente ele está sendo induzido a ter convulsão para o médico diagnosticar em qual lobo da cabeça está tendo convulsão, tá? Tudo caso verídico, tá, pessoal? Generalized tonic-clonic. Generalized tonic-clonic seizures, often called grand mal. They affect the whole brain and the entire body. Generalized tonic-clonic seizures, often called grand mal. They affect the whole brain and the entire body.
The tonic phase is the stiffening of the muscles. Then the jerking movements begin, the clonic activity that you see here. A tonic-clonic seizure rarely lasts more than a few minutes. A person having one isn't conscious and won't remember what happened. The skin may become pale. Breathing may seem shallow or labored. Sometimes a child may lose bladder or bowel control or vomit as the seizure ends. These seizures may look painful or even life-threatening, but they are not. They end naturally after a minute or two. Espéranos tantito afuera, mija. Aí, ó, se vocês observarem, a enfermeira já está ali fazendo a medicação na veia dele, entendeu? Então, se vocês observarem, a enfermeira já está fazendo a medicação, ali. Mais ou menos. Cadê? Póngale los días. Pessoas, nesse caso aqui, eles estão dando um indutor de convulsão, tá vendo? Eles estão dando uma medicação que vai induzir a ele a ter convulsão, porque ele está com um capacete em que tem neurotransmissores para transmitir qual o local da convulsão, para ver o melhor tratamento. Vocês vão ver, pessoas, que às vezes dá a impressão que a pessoa está mentindo, mas quando você coloca a pessoa no aparelho cerebral, você vê que as ondas cerebrais dela tá muito forte mesmo, entendeu? Flowing. It's definitely going to come again. Applesauce. It's still continuing. Peanut butter. Eyes are wide open. I don't want you to deep breathe like that. Just relax. Lift your right leg up in the air. Lift your left arm up in the air. Point to the ceiling. A ver, no lo cojo.
Espérate a ver qué le va a mandar Manuel a... Me va a ayudar a voltear, no sé qué. No, así. A ver, lo vamos a poner más de lado. Pessoas, esse aqui, tá vendo? Ele tá lá mostrando, ele tá com um capacetezinho que mostra os neurotransmissores. Ele foi induzido, né, por uso de drogas, substâncias, né? Ele foi induzido a convulsionar. Isso aqui, pessoas, é como que estava o cérebro dele. Vocês vão ver como que começa a ficar o cérebro dele. E vocês acham até que é mentira, mas vocês olham, ele tá todo urinado, tá? Ele começa a se urinar. Então, é sério, são formas diferentes da epilepsia serem apresentadas. A pessoa ela fica tão desesperada com a epilepsia que está acontecendo com ela, fica tão desesperada que ela faz as coisas, pessoas, involuntariamente. Entendeu? Então, aqui do lado, ó, presta atenção. Então, isso são tipos de convulsões, você acredita? Vocês viram o cérebro dele como é que estava? Pois é, são tipos de convulsões. Aí aqui, deixa eu voltar aqui. Já está na hora, né? Às 17 horas. Bom, pessoas, então a gente termina por aqui. Tem vídeos para eu mostrar na próxima aula para vocês. Me lembra que eu tenho vídeos para mostrar para vocês, tá? Sim, tem consciência de que estão tendo convulsões, sim. Pessoas, vocês terminam agora ou vocês vão até 5h20? Olha, professora, por mim tanto faz. Pode ir até 5h20. Eu tô com a turma. Então, porque eu vou mostrar então só mais um vídeo, daí a gente vai, tá? Tudo bem. Professora, eu vou precisar sair. Tá bom? Fechado. Só vou mostrar só mais um vídeo para vocês verem.
Mais uma crise de 2 minutos.